seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez à reflexão diária do Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de São João, capítulo 6, versículos do 52 ao 59. Continuidade do discurso eucarístico que Jesus está fazendo. Hoje nós vamos ver os judeus se comportarem exatamente como se comportam os cristãos de outras denominações, né? Os cristãos que fazem parte do meio protestante. E quem sabe também até alguns católicos que não têm fé. Diz assim o Evangelho: a essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Veja, como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Essa pergunta ela é idêntica às perguntas que os protestantes fazem hoje. Como pode o pão e o vinho católico ser o corpo e o sangue de Cristo? É a mesma pergunta, não muda nada, o significado é o mesmo. Ou é a mesma acusação que fizeram na época de São Justino. São Justino foi acusado, né? Ele precisou se manifestar a respeito da Eucaristia, porque a igreja, os cristãos, os católicos estavam sendo acusados de comer a carne, o cadáver do seu Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso era canibalismo. Então foi acusado, os cristãos eram acusados de canibalismo, porque comiam o cadáver do seu Deus. E os judeus também fazem essa mesma pergunta: como esse homem pode nos dar o seu corpo a comer? Versículo 53. Então Jesus responde: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, Jesus não vai amolecer o discurso, Jesus não vai dizer aos judeus que é um símbolo. Jesus poderia muito bem, aqui sondando o coração dos judeus, dizer: olha, não é o que vocês estão pensando, não é canibalismo, não é isso, não é aquilo, é um símbolo, é somente um símbolo. Mas não, Jesus reafirma mais categoricamente ainda: é a minha carne e é o meu sangue. Porém, meus amados irmãos, não é o cadáver de Jesus que foi sepultado. É o corpo e o sangue de Cristo glorioso, ressurreto, que em cada epiclese, ou seja, quando epíclese ou epiclese, não sei como se pronuncia ao certo, né, no latim, mas em cada imposição das mãos do sacerdote sobre, né, as espécies eucarísticas de pão e vinho, vem o Espírito Santo e transubstancia aquele pão e aquele vinho em corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é corpo e sangue ressuscitado, glorioso. Vem, podemos assim dizer, vem do céu para cá. É aquilo que disse o Dr. Scott Hahn: a missa é o céu na terra. Por quê? Porque se celebra na missa a liturgia que se celebra no céu. Não é simplesmente o cadáver morto sem vida que foi sepultado antes da ressurreição, mas é o corpo glorioso de Cristo, ressurreto, que se faz presente. E ali, né, como São João vai dizer no capítulo 5, eu vi ao lado do trono, ao lado direito do trono, de pé, como que um cordeiro imolado, ressuscitado, mas imolado.
Eu vou usar uma expressão que Dom Henrique sempre usava. É como se Deus congelasse Jesus imolado e deixasse assim para nós podermos contemplar. Como Tomé contemplou, como os anjos e os santos contemplam e se alimentam de Cristo agora, nós podemos fazer isso no sacramento eucarístico. E veja o que Jesus diz. Quando nós fazemos isso, quando nós comungamos de Jesus eucarístico, acontece o seguinte, o que está no versículo 57. O que acontece entre o Pai e o Filho, quando nós nos unimos ao Filho, acontece também conosco. Isso é esplêndido, isto é maravilhoso. Veja, versículo 57. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer minha carne viverá por mim. Então a vida do Pai no Filho, e o Filho vive pelo Pai, essa mesma vida que está no Filho, também nós participamos dela e vivemos por meio dela. Versículo 57, Jesus reafirma, reintegra. Versículo 58, melhor dizendo, este é o pão que desceu do céu. Veja, o pão que desceu do céu. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Ao contrário, quem come deste pão viverá eternamente. Então, meus amados irmãos, é uma pena que os protestantes, os que não têm fé, e até católicos que não creem, não consigam compreender isso. Não é simplesmente o cadáver morto, frio de Jesus que estava no sepulcro antes da ressurreição que nós comemos, como se fôssemos canibais. Mas é Jesus ressurreto, glorioso, que vem e se esconde sob a aparência de pão e vinho. Por isso é dito por São Tomás de Aquino que os sentidos nos enganam. Os sentidos são enganados, podemos assim dizer. Mas a fé não nos deixa no obscurantismo, na escuridão. A fé nos ilumina e nos faz compreender que lá, debaixo das espécies do pão e do vinho, está o Cristo glorioso, vivo, ressurreto, como alimento para nós. É aquilo que está no capítulo 19 do livro do Apocalipse. As núpcias do Cordeiro é antecipada pelo poder do Espírito Santo na força da liturgia que é celebrada. E nós, homens que ainda estamos peregrinando como igreja militante, experimentamos da glória, daquela glória que experimenta, que participa a igreja triunfante no céu. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.